Lucas capítulo 2, do verso 1 ao verso 20, é a porção da palavra do Senhor para o seu coração nesta noite. Lucas, o terceiro evangelho no Novo Testamento. Vamos ler no capítulo 2, versos de 1 a 20. Lucas, o escritor, foi um médico, fazia parte da equipe do apóstolo Paulo e era um pesquisador também, em termos de história. Sabemos isso pela forma que ele escreve este evangelho, o conteúdo dele, a forma e também o livro de Atos, que seria a continuação do seu evangelho. Então, nós temos aqui a narrativa do Natal, segundo Lucas. Palavra de Deus, que vem encontrá-lo nesta noite. O seu coração está preparado, aberto para a palavra. Que o Senhor abençoe seu coração, que ele receba a palavra com alegria. Trouxe a palavra de Deus, está na sua mão. Leia a palavra, ouça a palavra. Diz assim a narrativa: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Aí está a narrativa maravilhosa que inclui este momento quando o anjo se manifesta aos pastores no campo, no pasto, enquanto cuidavam de ovelhas à noite. E ele tem uma mensagem muito clara, muito objetiva e preciosa: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Quais são as boas novas? Diz ele: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eis a razão para eles não ter medo, segundo o anjo,
eis porque são boas novas, ou notícias novas e boas, e são de grande alegria, porque na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E eles vão então para conferir. Vem o bebê, e lá eles, então diz o texto, depois de ouvirem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Mas diz também, Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Contaram tudo o que lhes fora dito pelo anjo a respeito daquele menino. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Você não pensou, perguntinha que todos os pais já fizeram em algum momento aos seus filhos. Você não pensou, agiu, correu, fez e acabou em consequências difíceis. E então os pais questionam e entendem que não houve o pensar. Deixe-me dizer, se você não notou ainda, que nós vivemos num mundo que não pensa. Nosso mundo é um mundo marcado pela ausência da reflexão. As pessoas não querem refletir, não há disposição de refletir. Com os meios de comunicação, o giro de informações se avolumou em velocidade, a velocidade se tornou tremenda, a quantidade também. Mas essa barulheira no ar, essa sobrecarga no ar, não quer dizer que as pessoas estão refletindo melhor e mais. E todos nós, de alguma forma, podemos ser afetados por isso, porque somos cercados por essa forma de ser. E precisamos atentar para essa verdade, essa realidade, e ver como ela nos afeta, e se não está nos fazendo mal. E a verdade é que se não estamos refletindo, estamos aquém daquilo que devemos ser, aquilo que Deus espera de nós, estamos aquém na nossa vida com Deus. Um mundo sem reflexão é o nosso mundo. As pessoas veem tudo e não veem nada, escutam um pouquinho de cada coisa e não conseguem dirimir, separar, fazer uma análise, uma crítica, ouvem coisas picotadas em pedacinhos, e o celular é a grande ferramenta, e acham que tem conhecimento, não aprofundam em nenhum tema, e não conhecem nada realmente. Um mundo sem reflexão. É um mundo mais do fazer sem pensar, do agir sem pensar, do falar raso. Um mundo sem reflexão é o nosso mundo. E lamentavelmente, essa explosão chamada evangélica que nós vemos por aí, é uma explosão em grande parte desprovida de reflexão. É rasa, é superficial, está calcada em coisas que são equivocadas, não são as bases que as Escrituras nos apresentam. Podemos ver um pouquinho disso nesta noite, quando olharmos esse texto então. Um mundo sem reflexão. Mas, então, nesse mundo aí acontece o Natal, ele continua no calendário, somos lembrados do Natal, ninguém nos deixa esquecer os interesses que envolvem o Natal, especialmente os comerciais, e também os familiares, nos lembram do Natal, mas o Natal está inserido no contexto desse mundo que não pensa. E eu e você, então, falamos do Natal, celebramos o Natal, mas no mundo sem reflexão. O mundo, então, tem um Natal sem reflexão. E como é que anda o seu Natal? Está igual ao do mundo. O mundo sem reflexão é o nosso mundo. E o Natal do mundo, então, não poderia ser diferente. É um Natal sem reflexão.
Comoção da data chega. Bateu dezembro, todo mundo fica diferente. Até o trânsito, o jeito das pessoas dirigirem muda. A comoção está no ar. Os eventos vão acontecer como acontecem repetitivamente. As tradições serão também celebradas. E nesse todo fazer e acontecer está um Natal sem reflexão. É barulhento, chama atenção, mas é raso, é medíocre, não há reflexão. Natal exige reflexão. Lembre-se disso, Natal não chegou à sua vida ainda até que ele passe pela reflexão. É preciso refletir. O Natal pede reflexão, exige reflexão. Aqui está a narrativa de Lucas. E nós vemos uma série de atores aqui nessa narrativa. E há uma aqui, chamada Maria, a mãe de Jesus. E ela está lá, naquela estrebaria, ou seja, o que for, aquele ambiente rude. E ali então ela recebe os pastores. Maria vem de uma peregrinação tanto quanto complicada. Grávida, viajou dezenas de quilômetros, não em cima de um automóvel, mas em cima de um jumento, quem sabe, ou muita parte do caminho a pé. As acomodações ali não são as melhores, há um censo acontecendo que fazia as pessoas retornar para as suas cidades, era o sistema do Império Romano, e isto então sobrecarregava os lugares, inclusive lugares menores como este aqui, cidade de Belém. Não havia naquela época as redes de hotéis, e tudo tinha que se acomodar em casas, a maior parte das pessoas. E ela ficou ali, não sabemos exatamente, mas não quer dizer que ela chegou na véspera aqui do nascimento do bebê. Pode já estar ali em alguma acomodação precária por algum tempo. E chegou a hora de dar à luz, e está ali ela com o bebê, naquela situação toda improvisada, longe da sua casa, da sua família, e tudo está acontecendo. E agora ainda chegam esses pastores mal cheirosos, que ela não conhece, estranhos. Não sabemos quantos vieram, se vieram 3, se vieram 10, barulhentos, homens rudes, homens que não eram apreciados pela sociedade, inclusive não eram considerados pessoas de confiança, eram tanto quanto aí nômades, e viviam mais no campo com os animais, e chega esse pessoal. Enfim, Maria tem muita coisa para olhar, ver e presenciar e tocar a sua vida. É um agito, a vida dela está num agito. Mas o texto nos diz que Maria guardava todas estas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Maria refletia. No meio de tudo aquilo, ela encontrou espaço e tempo para refletir. Você tem tempo para refletir? O crente, a vida cristã exige, pede reflexão, por isso o Natal também exige reflexão. É preciso dominar a agitação. Nós não vamos refletir sobre o Natal se nós não dominarmos a agitação. O mundo nos empurra para isto e para aquilo, a tradição, os eventos, a data, e no ar há muito barulho, e todo mundo está correndo, e nós também entramos em agitação. A agitação é inimiga da reflexão. É por isso que este é um mundo sem reflexão, ou pelo menos é uma das razões principais. É um mundo de muitas coisas, e as pessoas não têm tempo e espaço para refletir. A começar pela mídia. A mídia, com essa montanha incessante de dados picotados e parciais, deixam as pessoas zonzas, elas giram de uma coisa para outra o tempo todo, e elas nunca podem parar para refletir. O frenesi é inimigo do aprofundamento. O frenesi, a agitação, a comoção,
as baladas impedem que o ser humano reflita realmente sobre si mesmo e as verdades da vida, inclusive sobre o Natal. O entretenimento está aí para não dar folga ao ser humano e à sua capacidade de reflexão. Não encontramos o momento de silêncio, o lugar do silêncio, não encontramos onde refletir, quando refletir. O pensador do século XVII, Blaise Pascal, matemático, depois se converte, filósofo também, escreveu um livro de pensamentos, reflexões dele, chamado Os Pensamentos de Pascal. E ele diz ali que a diversão, o entretenimento é dado ao ser humano porque o ser humano não consegue parar, refletir e encarar a si mesmo. E ele precisa dos paliativos, anestésicos, todo tipo de diversão. E eu creio que acontece muito, ou com todo mundo em nossos dias. E para, então, anestesiar o ser humano, surge a indústria do entretenimento, da diversão. A reflexão leva-nos a ver a nós mesmos e a verdade da nossa vida face a face. E se fizermos isso e não tivermos resposta, será muito dolorido e difícil viver. E aí então vem as soluções, todo tipo de diversão, as drogas, etc. O Natal exige reflexão. Então, meu irmão, minha irmã, você que nos visita, domine a agitação. Maria dominou a agitação. Havia muita agitação ali. Até um bebê novo que nasceu, as mães aqui sabem o que é isto. Mas ela arrumou tempo, espaço, na sua mente, no seu programa para refletir. Mas ela dominou a agitação. Natal exige então este dominar da agitação. E é preciso também abrandar o sentimentalismo. O que é que sobra do Natal, que ainda achamos que é um pouco mais nobre, é um certo sentimentalismo. Quando o calendário gira para dezembro e vai chegando o Natal, todo mundo manifesta algum sentimentalismo, fica mais sentimental. Há essa bondade sazonal que dura aí uma semana, todo mundo fica meio bonzinho. Nós damos até presentes, veja só. Dá presentes, que coisa. Damos presentes, sabe? Com um sorrisinho a gente diz Feliz Natal, desejamos você o melhor. Mas esse sentimentalismo não dura nem uma semana depois do Natal, não é verdade? As famílias se encontram para o seu jantar, Feliz Natal, volta aquela família 2 dias depois e veja como é que está a vida comunitária por lá. Sentimentalismo não tem raízes, sentimentalismo é instável, o efeito dele é efêmero. Nossas emoções, nós somos emocionais, Deus nos fez assim. Não é errado ser emocional e ter sentimentos, há um lugar para isso na vida, mas é preciso abrandar, isso não pode nos dominar. Nossos sentimentos precisam ser guiados pela reflexão. Os sentimentos sozinhos, como é que eles são? Como é que são os seus? Como é que são de todos nós? Sobe, desce, hoje está bom, depois está ruim, está para baixo, está para cima, não é? Tudo está bem, comeu uma feijoada, depois já não fica tão bom, e assim é o ser humano. A pessoa que vive pelo seu sentimento é a pessoa mais instável que se pode conhecer. Por isso que, inclusive, jovens, prestem atenção, solteiros e casados também, o amor conjugal não é essencialmente sentimental, faz parte dele o sentimento, mas na visão bíblica não é. Aliás, o amor nas Escrituras não é primeiramente sentimental.
Deixe-me exemplificar. Quando perguntaram a Jesus sobre o maior dos mandamentos, ele disse que na verdade eram dois. Primeiro, amar a Deus. O segundo, amar o teu próximo. E o mandamento diz o quê? Ama o teu próximo, ou amarás o teu próximo. Um verbo na força do imperativo. É uma ordem moral a ser cumprida. Isto é, sinta você ou não, ame o seu próximo. O sentimento vem depois. E se não vier, ama a si mesmo. Você ama o seu marido e a sua esposa. Tem dia que você tem mais sentimento, tem dia que você tem menos sentimento. O que é que mantém o casamento? O valor moral, do compromisso. Esse é o nosso grande diferencial do resto do universo, dos animais. Todos nós temos essa dimensão espiritual que, entre outras coisas, nos torna capazes de consciência moral e firmarmos pactos e cumprirmos e sermos cobrados se não cumprimos. Os animais têm sentimentos, nós temos sentimentos, mas nós temos mais. Nós temos mais. É preciso então abrandar o sentimentalismo. O Natal não pode ficar resumido a esse negócio momentâneo, efêmero, que vem e vai, de ficar alegrinho, bonzinho por algumas horas. O Natal precisa de ir muito mais longe, muito mais fundo. Natal exige reflexão. Foque no conteúdo. Seus pensamentos, olhar o conteúdo da verdade, daquilo que é e será sempre, porque é verdade. Então é hoje, é amanhã e é por toda a eternidade. Os sentimentos vêm, vão, sobem e descem. A verdade, o conteúdo permanece. Maria guardava estas coisas. Note esta palavrinha aí, coisas. A palavra que precisamos entender no contexto, porque nós usamos isso para tudo. Qualquer coisa é chamado de coisa. Qualquer coisa é chamado de coisa. Estas coisas. Que coisas, Maria? No que é que Maria está focando? Não está focando nela mesma. Preste bem atenção, é nas coisas, não nela. Maria também não diz, vamos aqui onde nasceu o meu bebê, já que falaram isso dele, ou onde o anjo apareceu, ou nos dois lugares, vamos fazer um santuário para a gente ir para lá sempre, naquele santuário. Não é isso. Ela foca nestas coisas. A preocupação dela é com as coisas. Há muitas coisas para preocupá-la, e certamente ela se preocupava. Trocar o bebê, por exemplo, mamar, dar de mamar, alimentar, e outras coisas mais. Atender visitantes maravilhosos como os pastores. Mas aqui, certamente, não se trata destas coisas, são outras coisas. As coisas que ela ouviu dos pastores, não as coisas que ela criou, que ela inventou. A mensagem de Maria, não existe isso. Maria mesmo se volta para aquilo que ela recebeu, não é dela. Ela recebeu de quem? Dos pastores. Então ela cria na mensagem dos pastores. Bem, de certa forma sim, mas as mensagens eram dos pastores no sentido de que eles foram portadores, não que eles criaram as coisas que ela guardava. Os pastores também receberam. Eles não tinham coisas deles para dar ali. Quem é que deu as coisas para os pastores? O anjo. Sim, há os anjos que glorificam a Deus, mas primeiro o anjo que deu a mensagem. Hoje nasceu, há um bebê lá na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E aí então esse bebê recebe pelo menos 3 títulos aí: Salvador, Cristo, Senhor. É isto que o anjo falou. Agora, seria a mensagem que os anjos então criaram, bolaram. Natal, cristianismo, Maria e pastores creem o quê? Em mensagem de anjos. Os anjos trazem, queremos ver anjos, anjos daqui, anjos de lá. Não,
Eles vieram dos céus com a mensagem. A palavra anjo quer dizer o quê? No grego, no original, angelos quer dizer o quê? Mensageiro. Mensageiro. Não quer dizer um ser que voa simplesmente, não é isso. É mensageiro. Aliás, os anjos se manifestaram às vezes na história das Escrituras na forma humana. Mensageiros ali vieram para trazer uma mensagem dos céus. São apenas portadores, são os carteiros entregando o produto. Eles vão dizer hoje, na cidade de Davi, nasceu o Cristo. Eles estão se reportando àquilo que Deus havia feito já nos séculos anteriores. E poderíamos aqui passar tempo falando de tantas coisas do Velho Testamento. Nós podemos voltar lá a Isaías, 700 anos de Cristo, o profeta Isaías do Velho Testamento das Escrituras. Por exemplo, no capítulo 9, ele fala que um filho seria nos dado, e o nome dele seria Conselheiro Maravilhoso, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Deus Forte. Podemos lembrar de Miqueias falando que Jesus nasceria em Belém. Mas é o Cristo, esta palavra que quer dizer o Messias, do grego para o hebraico, no português, o ungido, aquele que seria escolhido. Os profetas falaram, foi dito sobre isto. Quando Davi foi apontado para o trono, aliás, quando Davi, no momento triste da sua vida, já no trono, foi visitado pelo profeta Natã, foi dito ao rei Davi que da linhagem dele viria o rei eterno. O Cristo, o escolhido de Deus. Sim, Deus escolheu muitos, Deus teve muitos ungidos para algumas tarefas temporárias e menores, mas há este que é o Cristo, o ungido, o Messias, o único. Os anjos estão falando da mensagem de Deus, de um Deus que controla a história, realiza isso e finalmente, segundo as promessas, se cumpre. É um bebê, é singelo, chega até ser sublime, um bebezinho recém-nascido, na verdade. Mas o Natal não é sobre ficar olhando um bebê, a não ser que seja um olhar entendendo com a reflexão do que é esse bebê, é tremendo. Porque o Cristo é também o Senhor. E aí, o Evangelho, o cristianismo, e Lucas em particular aqui, faz uma mensagem, coloca uma mensagem subversiva. Aliás, Lucas coloca porque os anjos falaram. Subversiva, sim. O que é o Senhor? Naqueles dias, o mundo ali conhecido, chamado mundo conhecido, era dominado pelo tremendo, poderoso Império Romano. O Império Romano, então, tinha o imperador nessa época aqui, Senhor absoluto. Ele era o Senhor. E dizer dentro do império agora que havia um outro que é o Senhor, isso seria como, por exemplo, eu e você começarmos a organizar aqui para derrubar o governo de Brasília. E vamos instituir outro negócio, seja lá o que fosse. Em Roma, não na simples Belém, lá na gloriosa capital está o imperador. E agora surgem os anjos num campo, falando a pastores, que vão falar a Maria, numa estrebaria, este aqui é o Senhor. Guardava estas coisas, focava no conteúdo, na verdade. E este que é o Messias prometido, o Cristo, que é Senhor. Então, Deus conosco, na verdade, que é o Senhor, aquele que reina sobre todos, é o Salvador. E aí o Natal está ligado diretamente à cruz. Veio para se dar em nosso lugar. Ele desce ao mundo para nos levar para Ele. Mas Ele desce para pagar o resgate, o preço necessário para arrebentar as portas do inferno que nos prendiam, a culpa, a dívida, e nos dar então reconciliação
e então paz com Deus para sempre. O Salvador. Assim como quando um sujeito está se afogando lá no meio do, quem sabe no mar, na praia, o salva-vida é o Salvador. Ele vai até lá para tirar aquela pessoa. Jesus veio ao mundo, o Salvador. Guardava essas coisas. Então imagina a reflexão, Maria, guardando estas coisas, um conteúdo focado, maravilhoso. E aqui eu toquei apenas, mas há muito mais. A Bíblia é toda sobre isso, essa história da salvação que vai desaguar em Jesus Cristo, começando nesse dia, lá nesta noite em Belém, quando Jesus nasce. Natal exige reflexão, focar no conteúdo, porque tudo mais, a agitação, sabemos que passa rapidamente e deixa até um gosto amargo na boca depois. O sentimentalismo é vazio, ele sobe, desce, ele não dura, não permanece. O mundo não será mudado por sentimentalismo, por uma bondade humana, ainda mais a bondade humana que não dura nada. Sentimentalismo não transforma a pessoa, não traz paz, esperança eterna, nada disto. É preciso focar no conteúdo, na verdade que é eterna e imutável do Natal. Maria fazia isso, porque ela sabia que Natal pede, leva à reflexão. Natal exige sua reflexão. Aprofunde sua compreensão. Aqui diz que ela refletia. É preciso aprofundar a compreensão. Nós não esgotamos o Natal, porque o Natal é sobre o Evangelho, sobre Cristo, o Senhor, o Salvador, e aí há o que se pensar e aprofundar a vida toda e não esgotamos ainda. Por isso que as Escrituras, estudada pelo cristão, precisa ser o cristão que reflete sempre, sempre e sempre. E é um alimento. E nós precisamos nos aprofundar nesta compreensão delas, refletir. E aqui o texto diz que Maria refletia, você ouviu? Maria refletia sobre ela, sobre estas coisas em seu coração, no seu mais íntimo, no assento primordial do seu ser. Lá ela estava refletindo. E a palavra refletir aqui, no original grego antigo que foi escrito nas Escrituras, é ajuntar para comparar. Isso seria o que no mundo acadêmico se chama do pensamento crítico. Maria não estava ali, quietinha num cantinho. E então, entendendo que ficar quietinho num cantinho, não falando nada, é caminho de santidade. E que isso aí é que realmente ser um cristão bem piegas. O cristianismo, o encontro com Deus, andar com Deus, não é isso. A nós foi dada uma palavra, como os anjos deram a palavra para os pastores. Palavra essa que eles receberam do próprio Deus, vieram dos céus. Palavra de Deus. Que então foi passado, chegou a Maria também. Maria não estava então ali só num recolhimento, como uma abstenção do pensamento desse meio, estava flutuando no ar. Maria estava lutando com ideias, porque a grande batalha espiritual acontece onde? Na rua? Não, ali apenas são alguns ataques. O lugar onde o exército de Deus e do diabo se encontram é no nosso pensamento. Aí é que está a maior guerra do mundo. Ali Maria refletia. Ela estava buscando conhecer melhor, interpretar, aprofundar, entender, ver as implicações daquilo para como ela deveria viver aquele momento e os outros. Havia consequências profundas para ela. Ela vai àquele entendimento primeiro, a busca do conteúdo da verdade e entender isto. E é isso que falta nesse grande mundo evangélico dos nossos dias, que é um mundo evangélico movido por aquilo que move o mundo. Sentimentalismo, sensacionalismo. Ninguém quer
lidar com as verdades, estudar a palavra e aprofundar nela. E quando falam da palavra, é para fazer cosquinha nas pessoas. E as pessoas gostam e aplaudem. Maria estava lidando com as verdades espirituais, históricas, bíblicas, segundo a revelação de Deus. Natal exige reflexão, exige enraizar a verdade, porque é dito aqui que ela não somente refletia, mas ela guardava. E é interessante que este verbo no original tem a força perfeita, ela continuou guardando, continuava guardando. Não foi apenas um momento, é algo que permaneceu ali, ficou. E então, quando nós refletimos na palavra, nós aprofundamos, isto então vai ficando em nós, e vai permanecendo em nós, e nós vamos sendo mais e mais tomados por ela. Nós não precisamos de mais um movimento sentimentalista, mais uma sensação religiosa. Nós precisamos refletir e a palavra de Deus enraizar, moldar o nosso interior. Este preservar firme na memória espiritual a verdade de Deus. O que é que vai nos levar para frente? O que é que vai nos dar sentido nos dias bons e vai nos sustentar nos dias difíceis? O que é que vai nos levar numa constância através da vida, numa perseverança? E o que é que vai nos dar a esperança eterna, a não ser estas coisas, as verdades de Deus em Cristo, conhecidas, entendidas, alimentadas, refletidas em mim e enraizadas em meu coração. É isto que vai dar luz e direção à minha vida. E o Natal é sobre isso, porque o Natal é sobre o Evangelho, não é verdade? Não será um mero emocionalismo religioso que vai me dar uma vida cristã constante. As pessoas precisam, que vivem de fé cristã, entre aspas, de sensacionalismo, elas precisam sempre de um sensacionalismo renovado, e elas voltam. Então, saem das reuniões, parece que estão nas nuvens, fim da semana estão lá embaixo, voltam para mais sensacionalismo, tipo de uma droga, só um pouquinho mais depois. Não é assim com a palavra de Deus. E Maria guardava, ou permanecia guardando, estava enraizando a sua vida. E aí então, certamente as emoções, os sentimentos dela, porque ela os tinha, como eu e você temos, eram administrados, disciplinados por essas verdades enraizadas. E aí está a experiência emocional do cristão. As suas emoções, seus sentimentos são orientados pelas verdades da palavra enraizadas, e não o contrário. Enfim, é preciso reflexão no Natal. Nesta correria toda, nesse vazio todo que se repete ano após ano. Sim, que você possa ter seus momentos alegres e de descontração, até momentos festivos, mas que não se resuma a isso, mas se resuma em refletir nas verdades de Deus em Cristo. E essas verdades sejam enraizadas, guardadas no seu coração, para todos os dias da sua vida. E mesmo depois que o Natal se for, você será o mesmo, na mesma esperança, na mesma alegria, na mesma paz com Deus. Vamos orar.